Ok, boa tarde. Estamos em direto a partir da página oficial de Venâncio Mondlane. Obrigado você que já está conectado à nossa transmissão em direto. A esta hora são agora 10 para 15 horas, não é? Ou 9 para as 3 da tarde. Já temos aí cerca de 2.000 pessoas que estão em direto agora. E vou pedir a essas 2.000 pessoas para partilharem a live para outras 30 pessoas, está bem? Partilhe esta live que está a decorrer agora para outras 30 pessoas. E não se esqueçam de fazer uma coisa. Há algo que já não fazíamos há muito tempo. Não se esqueça de recomendar a página todos os dias, está bem? Acorda de manhã e recomenda páginas. Todos os dias recomenda a página para que a nossa página fique segura e que não fique, digamos, à mercê de ataques ou de tentativas de, digamos assim, bloquearem a página, não é? Apesar de que isso praticamente já desistiram, né? Porque quando procuravam denunciar a página, 3.000 pessoas recomendavam a nossa página, sei lá, 50.000, 70.000, 90, 100.000 pessoas. Então continua a fazer isso. Continua a recomendar a nossa página. Estamos muito próximo dos 4.000 pessoas em direto. E você que já está ligado à nossa página neste momento, também recomenda a nossa página para outras 30 pessoas. Recomenda já, imediatamente, recomenda a nossa página para outras 30 pessoas, está bem? Estamos próximos dos 5.000 pessoas em direto. Quando atingirmos 5.000, podemos iniciar. Mas você que já se ligou agora, neste momento que eu estou a falar, você está a se ligar, então recomenda a página, partilha a página para outras 30 pessoas, para outros 30 grupos em que você faz parte, tá bem? E já estamos muito próximo e atingimos neste exato momento 5.000 pessoas em direto. Bom, antes que as nossas autoridades comecem a afinar a internet, porque eu acho que agora deve estar alguém já a dizer que o Venâncio está em direto, correr para afinar a internet. Vocês sabem que existe aquilo que se chama censura digital ou restrição do tráfego. Portanto, as nossas autoridades podem fazer isso juntamente com as operadoras, eles podem restringir o tráfego. Portanto, você vê 5.000 pessoas em direto, mas na verdade deviam ser 100.000 pessoas, deviam ser 150.000. Portanto, eles restringem digamos, o tráfego, reduzem a banda da net. É o que eles normalmente fazem, sabe? Logo que eu entro em direto, mandam alguém para ir afinar isso. Mas, bom, muitas vezes não resulta porque depois as pessoas partilham a live. Então é muito importante você que está em direto agora poder fazer a partilha do link, né? Vai partilhando o link para mais pessoas. Portanto, nós agora já podemos começar. Estamos já com 6.000 pessoas em direto. O que é que nós temos hoje para começar? Primeiro, queríamos agradecer a Deus pela nossa vida, queremos agradecer a Deus por aquilo que Ele está a fazer por Moçambique, está a fazer por Angola, esta grande luz que está vindo agora para libertar os nossos povos, esta grande luz que está vindo agora, que vai provar que Moçambique tem tudo para ser uma das maiores nações do mundo. Obrigado. Bom, caros amigos, o que é que nós temos hoje aqui para falar? Primeiro ponto, nós vamos falar um bocadinho sobre a questão do registro do partido. Eu acho que é a coisa mais importante neste momento. O registro do partido. Bom, vocês já receberam o recurso que nós mandamos agora para o Conselho Constitucional e que, infelizmente, você vai ver os debates que estão a decorrer agora nas televisões, vocês veem que os comentadores do regime, os seis chamados maindras digitais, praticamente não estão a fazer comentário nenhum. Porquê? Porque desta vez não há justificação absolutamente nenhuma para o Ministério da Justiça estar em falta connosco. Como é que isto começou? Primeiro, no dia 3 de abril, nós submetemos o pedido de registro do nosso partido, que é Ana Malala, portanto vocês acompanharam, e no dia 3 de abril, depois de submetido,
a lei diz que o Ministério da Justiça tem 60 dias, tá, para tomar a decisão. Significa que se é 3 de abril, podemos dizer 3 de maio, até 3 de junho, ok? No máximo, nós já devíamos ter a resposta. Mas em 3 de abril, passados 55 dias, portanto no dia 28 de maio, o Ministério da Justiça convoca-nos ou notifica-nos a dizer que os nossos documentos para o registro do partido Ana Malala tinham irregularidades. E essas irregularidades, entre outras, estava o próprio nome, né? O nome Ana Malala, que diziam que era o nome de uma língua local, que ia criar divisão dos moçambicanos, ia criar tribalismo, ia criar regionalismo. Depois diziam que portanto, o acrônimo Ana Malala não coincidia com a designação do partido, que era a Aliança Nacional para um Moçambique Livre e Autônomo. Portanto, colocaram isso, nós não concordávamos com isso. O debate, vocês acompanharam, desenrolou-se muito esse debate pelo país, mas por uma questão de não querermos nos confrontar com a justiça de forma desnecessária, nós queríamos era viabilizar o partido, e acompanhando os comentários das pessoas que diziam para não se agarrem muito ao nome, o que importa é ter um partido para vocês fazerem a vossa atividade política normal. Portanto, nós tínhamos 30 dias para fazer a retificação de todas as irregularidades indicadas pelo Ministério da Justiça. Mesmo assim, nós não ficamos à espera dos 30 dias. Portanto, no dia 28 de maio, o Ministério da Justiça notifica-nos, portanto, nós tínhamos até 28 de junho para apresentar já as retificações solicitadas pelo Ministério da Justiça. Mas mesmo assim, não ficamos à espera dos 30 dias. Em 8 dias, portanto, já no dia 6 de junho, nós submetemos um ofício onde alterávamos ou fazíamos a sanação das irregularidades indicadas pelo Ministério da Justiça. Entre essas irregularidades, nós até aceitamos mudar a designação, né, o acrônimo do partido, que era Ana Malala. Nós ajustamos e colocamos Ana Mola, que era para ficar de acordo com aquilo que o Ministério da Justiça queria. Apesar de sabermos que há vários partidos aí que estão registrados em Moçambique que a denominação não coincide com o acrônimo, não coincide com a sigla. Mas mesmo assim, nós anuímos a isso e apresentamos no dia 6 de junho o ofício onde tudo estava ratificado de acordo com a vontade do Ministro da Justiça, o professor Dr. Sais. Feito isso no dia 6 de junho, nós, induzidos ainda pela questão da lei, achávamos que tínhamos que contar o resto do tempo até completar os 60 dias que a lei dá ao Ministério da Justiça. Na nossa opinião, até julho, não é? Nós já devíamos ter a resposta. Tanto mais que, na nossa ótica, no dia 4 de julho, nós submetemos, digamos, um recurso ao Conselho Constitucional a dizer que, bom, o Ministério da Justiça não respondeu dentro do tempo e nós queríamos uma intervenção do Conselho Constitucional de acordo com o que a lei diz. E nessa altura, o Conselho Constitucional lançou a batata quente para o Ministério da Justiça e disse-nos que nós tínhamos sido precipitados. Ainda havia tempo, porque a partir do momento que nós submetemos a retificação das irregularidades, o tempo volta para trás, como se diz, o tempo zera. Zerar é começar a contar a partir do dia 6 de junho, começava a nova contagem de 60 dias. Então podemos fazer as contas juntos. Se dia 6 de junho começa a nova contagem, então significa 6 de junho até 6 de julho, seriam o quê? 30 dias, e até a 6 de agosto seriam 60 dias. Mas vocês sabem que nós temos aqui um mês que tem 31 dias, então significa que, na verdade, o novo prazo seria até dia 4 de agosto. Vejam só, submetemos a proposta no dia 3 de abril, com todos os que é necessário. Submetemos a retificação das irregularidades no dia 6 de junho.
E mesmo assim, no prazo estendido exageradamente pelo Conselho Constitucional, o Ministério da Justiça não nos responde. Vamos lá contar o tempo que o Ministério da Justiça teve. Se contarmos a partir de abril, dia 3 de abril, portanto, abril, vamos fazer maio, 30 dias, junho, 60 dias, julho, 90 dias, a agosto, 120 dias. Portanto, o Ministério da Justiça, a lei diz que ele tem que responder em 60 dias, mas devido a essa situação toda que nos foi colocada, teve que 120 dias, teve o dobro do tempo para nos responder. E nós ficamos calminhos e aceitamos, não discutimos, não fizemos muita moça disso. E aceitamos que fosse em 120 dias. E passados os 120 dias, no dia 4 de agosto, segunda-feira, o Ministério da Justiça manteve-se calado, não respondeu absolutamente a nada. Agora estou a ver que eles já começaram a afinar a internet, né? Agora já paramos só nos 10 mil em direto. Eu sei que agora é o tempo que eles estão a afinar, mas vocês peço para partilharem o link para várias pessoas, partilhem este link para várias pessoas. Esta é a luta que nós também temos. E isto não é paranoia da minha parte. O relatório do ministro da Amnistia Internacional falou deste problema que temos em Moçambique. Portanto, o governo, as operadoras, elas entram numa conspiração para reduzir o direito à internet dos moçambicanos, que é um crime. Na verdade, é um crime. Portanto, estamos a dizer que um governo está a cometer um crime de violar uma lei que dê acesso à informação às pessoas. Portanto, não se pode restringir a internet pelo seu belo prazer. Portanto, esse é um direito fundamental dos cidadãos, mas está aí. Mas ok, todas as formas vamos. Depois da live terminar, vocês partilhem também e vamos partilhar em várias plataformas. Portanto, isso não vai nos afetar. Então, estão a ver, o Ministério da Justiça teve 120 dias, teve o dobro do tempo legal para dar-nos a resposta e mesmo assim não nos dá a resposta. Fomos obrigados a mudar o nome do partido. Fomos obrigados a aceitar alegações que não tinham nenhuma base legal. Aceitamos a alegação, digamos, a gincana do Conselho Constitucional de que o tempo tinha que começar a contar tudo do zero. Tudo isto nós aceitamos, anuímos, mas mesmo assim o Ministério da Justiça não nos responde. Agora, a gente fez o recurso ao Conselho Constitucional. E eu gostei da nossa equipe de advogados que põe lá uma nota que o Conselho Constitucional não pode considerar uma série de institutos jurídicos, são 7 pontos que não pode considerar que isto seja caso julgado, que não pode considerar que, portanto, há falta de objeto, por aí fora, uma série de questões que estão no documento que acho que vocês tiveram a oportunidade de ler. Então, isto é que é a informação que eu queria vos dar a conhecer, que nós já submetemos o recurso ao Conselho Constitucional e vejam só, portanto, nós estamos a ir para uma fase em que este governo diz que quer o diálogo, defende a paz, quer a reconciliação, e nós estamos a dizer que deixa-nos exercer um direito básico, que é constituir o nosso partido, para nós exercermos a atividade política dentro do quadro legal. Então há estes bloqueios todos que estão aqui a colocar. Então é bom que vocês saibam, nós aceitamos tudo isto, por quê? Aceitamos tudo isto que é para ficar claro para toda a gente que nós temos uma intenção, vontade genuína de poder colaborar, de poder respeitar as instituições e estar dentro daquilo que estas instituições de direito dizem que são as regras do jogo. E agora, as próprias instituições de direito também não querem cumprir as próprias regras pelas quais elas existem para fazer cumprir. Este aqui era o grande ponto que eu queria partilhar convosco hoje sobre o registro do partido, que tivemos que mudar o nome para Anamola. Mas enquanto não tivermos a decisão final, quero que fique claro para toda a gente,
Nós continuamos nos a identificar com o quê? Ana Malala, ok? Nós continuamos a ser o quê? Ana Malala. Até vamos ver qual é a decisão que vai surgir no fim disto. Mas é importante a gente fazer isto por quê? Porque nós temos que usar as instituições do máximo. E este é que é um dos méritos do nosso grupo. Desde 2023, na altura em que estava vivo ainda o Elvino Dias, foi o que nós fizemos. Nós usamos todas as vias legais para defender os resultados que foram roubados na cidade de Maputo. Vocês sabem, ganhamos de uma forma convincente em 2023, ainda disponibilizamos as evidências da nossa vitória nas redes sociais, que até hoje, quem quiser é só pedir, manda um e-mail para o nosso e-mail de denúncias, nós podemos mandar-vos os resultados todos de 2023. Ganhamos, nessa altura Elvino Dias e a equipe de advogados, fizemos vários recursos. Fizemos recurso ao Conselho Constitucional, fizemos recurso ao Tribunal Administrativo, ao Provedor de Justiça, à Procuradoria-Geral da República. Portanto, provocamos um grande debate em 2023, digamos, indo às instituições e colocar em causa as decisões que essas mesmas instituições tinham tomado. Vocês lembram-se de uma coisa única que aconteceu neste país? Fomos os primeiros. O Elvino Dias, com a equipe de advogados, foram os primeiros a dizer que a norma que diz que os acordos do Conselho Constitucional são irrecorríveis não é uma norma absoluta, é uma norma relativa. É relativa quando o quê? Quando o próprio Conselho Constitucional, digamos assim, produz ou elabora acórdãos ou sentenças que sejam manifestamente injustas ou que não respeitem os requisitos básicos de uma sentença. Portanto, fomos nós que trouxemos esse debate. Infelizmente, não vejo isso a ser muito debatido na academia. Os nossos maindras digitais, esses milicianos digitais que andam nas televisões, também vimos que não debateram esse assunto, mas sempre usamos as instituições ao máximo, tá? Levamos ao máximo. Portanto, quando começamos a fazer as nossas manifestações de 2023, começamos a marchar na cidade de Maputo, é porque já tínhamos esgotado todas as possibilidades de usar as instituições para colocar de volta a verdade. Tanto Procuradoria, Provedor da Justiça, Tribunal Administrativo, Conselho Constitucional, só nos faltava ir ao Tribunal Supremo. Portanto, nenhuma destas instituições conseguiu arranjar resposta e muitos dos ofícios que nós submetemos naquela altura, até hoje, não têm resposta. Nunca foram respondidos. Estão para ser respondidos até hoje. O Elvino Dias já morreu, já vai... Vamos fazer agora, penso que estamos próximo de 9 meses depois da morte de Elvino Dias, e muitos dos ofícios por ele produzidos, até hoje o Conselho Constitucional não conseguiu responder. Até hoje o Ministério Público não conseguiu responder. Até hoje o Tribunal Administrativo não conseguiu responder. Portanto, não andamos em manifestações, não andamos em protestos ocasionalmente. Nós primeiro usamos as instituições, só quando isso se esgota é que nós podemos usar outros privilégios que a própria Constituição nos concede. Ponto número 1. Posso fechar esse tema? Bom, não estou a ver aqui comentários, mas posso fechar esse tema do Ana Malala. Ana Mola, mas somos Ana Malala, isso tem que ficar claro. Bom, queria também partilhar convosco aqui um assunto. Este é o tema 2. Qual é o assunto que eu quero partilhar convosco? Eu submeti em nome do nosso grupo, em nome do povo moçambicano, uma proposta à Presidente da Assembleia da República e também às bancadas parlamentares para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para se investigar o Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável, ou FNDS, cujo subproduto mais conhecido é o Sustenta. Acho que vocês todos acompanharam isso. O que nós queremos? Queremos que se investigue no Sustenta a roubalheira, a corrupção, o desvio de fundos públicos que foram feitos na altura em que o Sustenta existiu. E vocês sabem, o Sustenta foi durante 9 anos.
E durante 9 anos o Sustenta não produziu um único relatório e contas sobre como é que esses fundos foram usados. E quais são os resultados que tivemos a nível da população. E hoje, muitos agricultores sabem muito bem que o Sustenta foi não só um fracasso, mas foi uma verdadeira burla para esses próprios agricultores. Os tais chamados passos e os primeiros agricultores, muitos deles foram simplesmente burlados, foram simplesmente defraudados com o Sustenta. A maior parte das sementes não tinham poder germinativo. 9 anos sem prestar contas quando o Estatuto Orgânico desta instituição diz que deviam prestar contas anuais. Muita parte das obras indicadas que foram lá construídas ou feitas não existem. Portanto, muito dinheiro gasto em áreas, desvio de fundos para outras áreas fora da área da agricultura e da promoção do desenvolvimento agrário. Muito dinheiro que foi gasto com consultores que recebiam valores altíssimos e nem sequer pagavam impostos devidos ao Estado. Então, temos aqui matéria mais do que suficiente para se investigar o Sustenta e não só investigar o Sustenta, também responsabilizar as pessoas do Sustenta. E submetemos ao Parlamento a Presidente da Assembleia, doutora Margarida Talapa, que era a proposta para a criação dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom, recebemos uma resposta da Presidente da Assembleia da República e eu até posso dizer, sou levado a considerar e a reconhecer que, apesar de não ter sido da nossa expectativa, mas foi uma resposta muito equilibrada, foi uma resposta profissional, foi uma resposta, para mim, de alguém que realmente soube respeitar a instituição e a cadeira que está ocupada. Nem sempre a gente gosta das respostas, mas pelo menos disse em relação à criação da comissão de inquérito que as instituições ou os órgãos que têm competência ou têm iniciativa legislativa é que devem tomar conta disso. Bom, como essa proposta nós submetemos também às bancadas parlamentares, então fica aqui também um apelo à bancada da Frelimo, a bancada da Renão, a bancada do Podemos, a bancada do MDM. Vocês receberam nas vossas secretárias a proposta da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o Sustenta. Então está aí, se realmente são representantes do povo, se realmente estão preocupados com os dinheiros públicos, se realmente estão aí para defender o interesse público acima do interesse partidário e particular, então peguem na proposta que está aí, vocês têm iniciativa legislativa e façam essa proposta avançar até criar-se a Comissão Parlamentar de Inquérito para se investigar o Sustenta. Se nenhuma bancada parlamentar, se nenhuma bancada parlamentar fizer isso, significa que as bancadas parlamentares que nós temos hoje, ou o Parlamento que nós temos hoje, não está para defender o interesse público. Não está para defender o nobre interesse da população moçambicana. Está, pelo contrário, para encobrir, ocultar, proteger os fraudulentos, os burladores, os bandidos, os corruptos e os que prejudicam o interesse público. Então aí está, se quem quiser, os blogueiros podem reproduzir essas minhas palavras, a proposta para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o Sustenta agora está na mão das bancadas parlamentares. Se nada surgir, significa que essas bancadas parlamentares também estão associadas à corrupção, ao roubo, à burla, à fraude que aconteceu com o projeto Sustenta. Ponto final em relação ao projeto Sustenta. Recebi também da Presidente da Assembleia da República um outro ofício
que tem a ver com a lei de maioridade civil. Como vocês sabem, em Moçambique, a maioridade civil são 21 anos. Uma coisa que está desfasado totalmente da realidade. Todos os países vizinhos de Moçambique, a maioridade civil são 18 anos. Na Europa já não vale a pena falar disso. Moçambique continua 21 anos. Então eu fiz uma proposta com o meu grupo, que submetemos para que a maioridade civil baixe de 21 anos para 18 anos de idade. Bom, em relação a esta matéria também eu acho que a Presidente da Assembleia, não estou aqui só para falar mal por falar mal, também respondeu educadamente e tecnicamente bem a dizer que tinha que ser uma proposta submetida aos órgãos que têm competência ou iniciativa legislativa. Não há problemas. Quanto a essa proposta, nós não tínhamos partilhado para as bancadas, mas isso é simples. A partir da segunda, terça-feira, vamos fazer um ofício e vamos reencaminhar a proposta para as bancadas parlamentares. Então, bancadas parlamentares de Moçambique, 2 propostas estão nas vossas mãos. Descobrir os ladrões, ou pelo menos fazer um relatório sincero para se mostrar os ladrões do sustento. 2, fazer a proposta, o anteprojeto que nós submetemos para reduzir a maioridade civil de 21 anos para 18 anos de idade. Então, estes 2 assuntos agora passaram para as bancadas parlamentares. Estão aí vocês para defender o povo ou estão aí para defender o vosso partido? Estão aí para defender o povo ou estão para defender os vossos interesses privados? Estão aí para defender o povo ou estão aí para defender as boladas? Estão aí para defender o povo ou estão aí para defender os vossos bolsos? Estão aí para defender o povo ou estão aí para defender os corruptos? Estão aí para defender o povo ou estão aí para defender os fraudulentos? Estão aí para defender o povo ou estão aí para defender os burladores? Então, agora, com estas 2 propostas nas vossas mãos, vamos agora fazer o quê? Vamos escrutinar, vamos monitorar. E vamos informar o povo que as bancadas que estão lá, que o parlamento que lá existe, não é o parlamento para defender a vocês. É um parlamento para defender a bandidagem, a corrupção, a malandragem, as máfias, as quadrilhas. E aí está o caso, está entregue. Então, caros amigos, este era o segundo tema. Portanto, o primeiro tema... estou a ver que vocês já estão aí em direto, estão a tentar afinar a internet, agora baixou um pouco as visualizações, mas não há problema. Continuam a partilhar a live, continuam a partilhar a nossa live. Então, já falei da questão do registro do partido, agora falei das 2 propostas de lei que estão no Parlamento. Mas deixa-me só fazer uma pequena pausa aqui para vos explicar. Quando eu falo de maioridade civil, alguns estão a dizer, mas Venâncio, o que é isso? Estou a ver um comentário. Não estamos a entender esse português. Ok, deixa lá eu te explicar então. O que é a maioridade civil? É a idade na qual você já pode assumir determinadas responsabilidades ou determinados direitos. Por exemplo, a maioridade política em Moçambique, paradoxalmente, é 18 anos. Portanto, você com 18 anos, você pode ser membro de um partido. Com 18 anos, você pode concorrer para ser presidente de um partido. Com 18 anos, você pode concorrer para ser deputado. Mas com 18 anos, você já não pode abrir conta bancária. Com 18 anos, você já não pode assinar contratos, ok? Você já não pode assinar contratos. Então, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a dizer, queremos permitir à nossa juventude, presta atenção, você jovem, abre bem os teus ouvidos, arregala bem os teus olhos e presta atenção, olha muito bem para mim. O que nós queremos fazer com esta lei de redução da maioridade civil é para permitir que o jovem de 18 anos possa sozinho abrir conta bancária. Estão a perceber isso? O jovem com 18 anos possa assinar um contrato. Nós sabemos que há muitos jovens talentosos aí. Às vezes tem um contrato de compra e venda de casas. Faz, como gosta muito das boladas hoje, faz uma grande bolada. Compra e venda. Com 18 anos você não pode assinar esse contrato. Agora você já pode fazer essas boladas. Você já pode, neste momento, na verdade estamos a dizer que você se torna adulto para assumir as responsabilidades civis.
Depois há outras questões técnicas que não quero falar aqui, tem a ver com os tribunais, a morte presumida, por aí fora. Mas isto é parte técnica, tem a ver com os tribunais, eu não quero vos cansar com isso. Mas você, jovem, a partir desta lei que eu submeti na Assembleia da República, agora está na mão dos partidos que estão na Assembleia da República, vai permitir o jovem de 18 anos abrir a sua conta bancária, fazer contratos, já se tornar-se verdadeiramente adulto, do ponto de vista civil. Deu para entender agora? Não quero alongar muito com coisas técnicas. Estou a falar de coisas palpáveis, coisas básicas. Estão a perceber, né? Ainda por cima vimos hoje, já agora, que aí no Centro de Conferências Joaquim Chissano, há aí um evento de emprego, juventude, por aí fora. Né? Mas parece que vocês foram atraídos só para dar a impressão de que os jovens estão com o presidente da UIR, que os jovens estão com o presidente do Conselho Constitucional. Portanto, vocês só foram atraídos por isso. Mas, bom, eu estou a ouvir que os jovens parece que saíram fora, estão a cantar. Bom, só espero que não começam a dizer também que o Venâncio é culpado, porque estou a dizer, ouvi aí que estão a cantar o meu nome, não sei o quê, por aí fora, estão a exigir emprego. Só espero que agora também não abra um novo processo e dizer que o Venâncio é que é culpado dos jovens terem cantado lá fora do espaço do Centro de Conferências Joaquim Chissano. Portanto, não tem nada a ver com isso. O problema que se está a colocar aqui neste país é que não há resposta para estes jovens. Portanto, os jovens estão a dizer, não nos convoquem só para irmos ouvir papos, nos convoquem a nós para mostrar oportunidades concretas de emprego. Convoquem-nos a nós para mostrar uma política de emprego clara, que nos permite ter oportunidades. É o que os jovens estão a dizer. Mas agora, não se admirem começar a escrever que o Venâncio é culpado. Eu não sou culpado de nada. Se não há popularidade, se não há legitimidade perante o povo, até tem que se enganar os jovens, pensarem que é uma oportunidade de ir lá ter emprego, só para encherem lá. Esse problema já não é meu, né? Eu não preciso de nenhuma atração dessa natureza para ter a população, ou ter jovens num evento em que... Aliás, muitos eventos eu nem anuncio, vou ao acaso, né? Mas vem lá 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas indo sem avisar. Agora, eles avisando, criando cartazes, ainda têm que enganar os jovens para pensar que há emprego só para estarem lá. Só para tentar ganhar legitimidade. Não é? Isso dá uma crise, um síndrome de ilegitimidade que está com este governo. Bom, queria só encerrar esse assunto. Aproveitei aqui explicar a questão da maioridade civil e dizer que, por exemplo, este problema do emprego, este problema que os jovens estão lá a reclamar, esta lei que eu fiz aqui eu fiz a proposta para a Assembleia da República, poderia ajudar bastante os jovens que têm iniciativa, os jovens que querem ter oportunidades, sobretudo esta fasquia dos 18 anos. Não é? Nós sabemos que a população moçambicana é maioritariamente jovem. A maior parte da população moçambicana são adolescentes. Nem sequer são jovens, são adolescentes. A maior parte da população moçambicana está na fasquia dos adolescentes. Então, caros amigos, primeiro tema, Ana Malala está fechado. Segundo tema, Sustenta também já está fechado. Terceiro tema, que é a lei da maioridade civil, também está fechado. Agora vamos para o último tema de hoje. Qual é que é o último tema de hoje, caros amigos? O último tema que nós temos no dia de hoje, para aqui partilhar convosco, é sobre a questão dos partidos libertadores. É um tema que eu já falei antes, mas que é importante falar porque nós temos muita juventude hoje. Temos muita gente nova que não conhece um pouco a história deste país e não conhece a história da África. E algumas ideias que vão sendo passadas para esses jovens, eles podem não perceber o alcance e a verdade sobre isto. Agora, há pouco tempo, na África do Sul, realizou-se uma conferência dos partidos libertadores da SADC, onde Daniel Francisco Chapo esteve lá e disse que existe um movimento amplo a nível internacional do Ocidente, do imperialismo, do neocolonialismo, que querem destruir ou querem eliminar os partidos libertadores. E que
os partidos libertadores são os únicos que entendem, que percebem e que estão capacitados para responder às necessidades dos povos da África. Bom, não podia ouvir uma coisa tão absurda, né? E tão, digamos assim, muito deficitária em termos cognitivos, em termos históricos, em termos sociológicos. E um desconhecimento total das dinâmicas económicas e sociais do que está-se a passar em África e o que está-se a passar é Moçambique. Os partidos libertadores. África tem 54... Olha, jovem, você aprende um bocadinho aqui, presta atenção. Abre bem os teus ouvidos, arregala bem os teus olhos e olha bem para mim. Isto que eu vou te dizer. Isto é muito importante para que você perceba e saiba enquadrar muito bem o que está acontecendo neste país e por que existe este tipo de discursos, como aquele que foi dito lá por um dos secretários da Frelimo, a dizer que a Frelimo só vai sair do poder na segunda vinda de Jesus Cristo. Primeiro, uma blasfêmia total e completa. E eu vou avisar esse senhor, não se brinca com Deus. Don't touch God. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com Deus. Hein? Brinca com outras coisas, brinca com as pessoas, manipula, faça o que quiser, mas não brinca com Deus, ok? Não brinca com Deus. Brinca com tudo menos com isso, né? Então, estamos aqui a dizer que esta narrativa de que há um poder que vem de fora, dos neocolonialistas, dos imperialistas, da extrema-direita, do Ocidente, que quer retirar os partidos libertadores do poder, que são os únicos que conhecem as verdadeiras ansiedades, as necessidades. Bom, se conhecessem, não teríamos os números todos que temos em Moçambique. Eu já falei um pouco sobre isso em Moçambique. A taxa de desemprego, eu já tinha falado sobre isto. Os números oficiais dados pelo Ministério do Trabalho não correspondem à verdade. Já fiz uma live a falar sobre isso. Porque o Ministério do Trabalho está a considerar um conceito de trabalho, está a considerar um conceito de emprego que confunde com o conceito de trabalho. Portanto, faz-se inquéritos e esses inquéritos procuram saber qual é a atividade econômica que a pessoa desempenhou na última semana. Então, se a pessoa estava a vender giro, estava a vender amendoim, estava a fazer bolada, é considerado a partir deste conceito que a pessoa tem emprego, que é falso. Que é falso. Eu já falei sobre isto, é uma questão técnica, eu posso explicar melhor para quem quiser um dia o conceito, como é que é calculada a taxa de desemprego no Moçambique. Mas falei sobre isto e eu disse que, conhecendo a realidade onde eu ando, eu fui candidato a nível do município de Maputo e fui candidato a nível nacional. Portanto, logicamente, tenho que estudar essas dinâmicas, né? Existe um relatório de uma organização chamada Wilson, que foi feito no período da Covid. É muito interessante perceber que a maior parte das famílias urbanas, elas dependem do trabalho da mulher no setor informal. Atenção a isso. Portanto, a maior parte do trabalho útil que sustenta as famílias em Moçambique é do trabalho do setor informal. Significa que em Moçambique nós temos mais de 60%, 70% das pessoas que atingem a idade economicamente ativa no desemprego. Moçambique, todos os anos, segundo as estatísticas, 450 mil jovens alcançam a idade economicamente ativa e que não têm enquadramento, não têm emprego. Então, você está a imaginar 450 mil por ano? Se a gente juntar o exército de Moçambique, juntando as forças do Ruanda, da Frelimo, da Renamo, da SADC, estão muito longe de se comparar com os 450 mil desempregados produzidos todos os anos. Só o nosso exército não tem mais que 15 mil pessoas. 15 mil homens. Agora imagina 450 mil desempregados produzidos por ano. Por ano. Todos os anos. Todos os anos.
Então, isto não é produto do imperialismo, isto não é produto do neocolonialismo. Quando nós temos em Moçambique, nos últimos 50 anos, o Banco Mundial e o Instituto de Estudos Econômicos e Sociais, que é o IESE, fizeram um estudo que indica que cerca de 15 bilhões de dólares, 15 bilhões de dólares em Moçambique foram desviados para a corrupção desde 1975 até agora. Isto não tem nada a ver com o imperialismo. Depois temos as dívidas ocultas. Depois temos todos os escândalos que vocês todos os dias enchem as nossas páginas. Estamos entre os países mais corruptos do mundo no índice de corrupção. Estamos, neste momento, com uma incidência de pobreza de 68%. Temos mais de 22 milhões de moçambicanos a viver na miséria completa. Isto não tem nada a ver com o imperialismo. Então, caros amigos, o que tem a ver com a queda destes movimentos de libertação? Aqui em África, são 154 países reconhecidos em África. Os movimentos de libertação, presta atenção no que vou dizer agora. Hein? Começa a partilhar agora a live neste momento. Estou a ver que estão a afinar aí a net para cair um pouco as visualizações. Mas você partilha a live agora rapidamente, você que está a assistir. Partilha esta live rapidamente, que é para mais pessoas terem acesso a esta informação que nós queremos partilhar aqui. Partilha a live rapidamente, ok? Partilha para mais 50, mais 100, mais 50 pessoas. Dos partidos libertadores em África, dos 54 países que a África tem, apenas dos 6 chamados partidos libertadores, eram 16 partidos libertadores. São 16 partidos libertadores. Hoje, em 2025, caíram 50% desses partidos libertadores. Dos 16, só existem hoje 8 partidos libertadores. E nesses 8 partidos libertadores, excetuando, a única exceção era Cabo Verde e África do Sul, onde os índices de desenvolvimento humano são mais ou menos aceitáveis, todos os outros partidos libertadores, nos seus países, são os países cheios de corrupção, cheios de crime, cheio de desvio de fundos públicos, temos as piores qualidades de saúde, temos a pior educação, temos as piores infraestruturas públicas. São países mergulhados na maior corrupção e no maior crime. É o que está a acontecer. Este é que é o grande problema que os partidos libertadores têm hoje. Não tem nada a ver com o imperialismo, não tem nada a ver com o neocolonialismo, não tem nada a ver com o Ocidente, não tem nada a ver com a extrema-direita. Alguns, estou a ver alguém aí a dizer quais são esses partidos libertadores. Alguns partidos libertadores, vou falar daqueles que já caíram, né? Para perceber por que caíram. Vamos começar, por exemplo, com o nosso vizinho da Zâmbia. Qual é o partido libertador que estava na Zâmbia? O Partido Libertador na Zâmbia chamava-se UNIP. UNIP o que é? A United National Independence Party. É UNIP. Este partido é o partido do Kenneth Kaunda. Alguns não conhecem. Era um homem que gostava muito de andar com um lencinho e tal. Todo careca, né? Sem cabelo. Um senhor muito carismático. Este país, Zâmbia, vocês não imaginam. 11 anos antes de Moçambique ficar independente, a Zâmbia já era independente. Portanto, a Zâmbia fica independente em 1964. Mas, em 1991, a UNIP, depois de 27 anos no poder, caiu. E entra, nessa altura, um partido chamado MMD, que era o Movement for Multiparty Democracy, na Zâmbia. Portanto, cai a UNIP, que era um partido libertador. Por quê? Corrupção, falta de emprego, falta de respostas às necessidades da população, má gestão pública. Portanto, isto levou a UNIP a cair, não foi o Ocidente. Vamos lá ver um país um pouco distante, que ficou independente também há muito tempo. O Senegal. Hoje o Senegal, temos o presidente Faye, né? O jovem Faye, que é o presidente do Senegal.
o Partido Libertador do Senegal chamava-se Partido Socialista do Senegal, o PS. Não é o PS de Portugal, né? Não é o Partido Socialista, é o PS do Senegal. Partido Socialista do Senegal, que tinha como líder uma figura carismática, Léopold Senghor, né? Um intelectual. Quem gosta de história, gosta dos movimentos panafricanistas, há de ver a história de Léopold Senghor, que é uma pessoa intelectual, um verdadeiro intelectual acadêmico, não esses maindras digitais que andam a pulular nas nossas televisões aí em Moçambique, que dizem que são intelectuais, mas nunca publicaram nenhum livro, não têm nenhum artigo científico, não têm absolutamente nada. Portanto, são reprodutores da propaganda oficial, não são propriamente intelectuais, nem são académicos. Portanto, Léopold Senghor foi o fundador, né, do Partido Socialista do Senegal, que trouxe a independência do Senegal em 1960. Ficou 40 anos no poder, Partido Socialista do Senegal. Mas em 2000, a queda, aparece um senhor também bem carequinha, muito carismático, Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade. Quem quiser entrar na net vai ver, são nomes. Eu lembro-me bem da face, eu gostava muito do aspecto físico dele. Era uma pessoa senhor de idade, mas com muito carisma, que era de um partido chamado PDS. Terceiro país, para mim é um país que é uma grande referência à África, que é o Ghana. O Ghana, o Partido Libertador chamava CPP, que era Convention People Party, né? É o Partido da Convenção Popular, não é? Podemos traduzir assim para português. Quem era, na altura, o líder? Uma figura inquestionável do panafricanismo. Kwame Nkrumah, não é? O responsável pela frase emblemática, digamos assim, da luta pela autonomia dos países, dos povos africanos, que é África Univos, ou África United. Tanto quem cria essa frase é Kwame Nkrumah. Temos a Avenida Kwame Nkrumah em Moçambique. O país ficou independente em 1957. E a queda deste partido foi em 1996. Ficou 39 anos de poder. Caiu. Razões? Não tem nada a ver com o imperialismo. Vamos ver o nosso país aqui pertinho. Aqui nosso irmão mais pertinho. Malawi. O Malawi, o Partido Libertador do Malawi era o Malawi Congress Party. Eu até às vezes digo que se calhar inspiraram-se um bocadinho com a ANC, né, da África do Sul. Malawi Congress Party, que é MCP ou MCP. Quem era o líder? Uma figura também muito emblemática. Hastings Kamusbanda. Um homem que andava com aquela vassourinha dos curandeiros, né? Estava sempre com aquela vassourinha. Teve alguns problemas com Samora Machel, não se entendiam muito bem, porque era acusado de apoiar a Renamo na altura. O país fica independente 11 anos antes de Moçambique, portanto, em 1964. E este partido ficou 30 anos no poder, veio a cair em 1994, na altura que sobe ao poder o Bakili Muluzi, do partido UDF. UDF, até hoje, é um partido de referência no Malawi. E eu lembro-me que estive com o filho do Bakili Muluzi quando fui para Angola e depois fui deportado. Portanto, o filho do Bakili Muluzi foi deportado comigo também de Angola. Vamos lá ver um outro partido libertador que caiu. Em Cabo Verde. PAICV. PAICV. Não o PAIGC, que era da Guiné-Bissau. PAICV, que era o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde. Na verdade, este partido é um partido herdeiro do PAICV, que era o Partido de Libertação da Guiné-Bissau, né? Ficou independente de Cabo Verde na mesma altura que Moçambique, em 1975. Mas 16 anos depois, o PAICV perde eleições, cai em 1991 e entra o famoso MPD. Estes partidos todos aceitaram quando perderam, entregaram o poder. Em São Tomé e Príncipe, Partido Libertador, MLSTP, aliás, eles diziam MLSTP, depois faziam uma barra PSD. MLSTP-PSD, em São Tomé e Príncipe, o líder era o Manuel Pinto Costa. Foi independente a São Tomé e Príncipe na mesma altura que Moçambique. Em 1975, ficou no poder 16 anos. Em 1991, caiu um MLSTP
no São Tomé e Príncipe. Um outro país anglófono, falante do inglês, a Nigéria, né, tinha o partido NCNC, ou NCNC, né, que é o Council of Nigeria and Cameroon, que nessa altura o líder era Ndambi Azikiwe, não é? Foi ao poder, a Nigéria fica independente em 1960, mas em 1966, portanto, só em 6 anos, há um golpe de Estado. E o NCNC perdeu as eleições e saiu. Outro partido, já de um sítio um bocadinho diferente, a Mauritânia. A Mauritânia tinha um partido do povo da Mauritânia, que é PPM, né? Partido do povo da Mauritânia, PPM, que o líder era Mokhtar Dada. Portanto, a Mauritânia torna-se independente em 1960, ficou apenas 18 anos no poder. Em 1978, este partido também perde o poder, mas foi a partir de um golpe de Estado. Portanto, estes são alguns exemplos de partidos libertadores que perderam eleições, foram retirados do poder e os países não se destruíram. E o povo não deixou de ter a boa governação. Alguns desses países até melhoraram bastante o nível de desenvolvimento, da gestão pública, em matéria de corrupção. Mas estes são partidos libertadores que perderam eleições, são partidos libertadores que saíram do poder, não pelo colonialismo, não pelo imperialismo. Agora, claro, ainda dos 16 partidos libertadores, hoje parece que a minha garganta está um bocadinho sensível, dos partidos libertadores em África, dos 16 que eu me referi, então ainda há 8 que caíram e ainda existem alguns que restaram, dos quais podemos destacar aqui os que mais ligações com Moçambique têm, que mais nos interessam. Frelimo, o país independente em 1975, há 50 anos no poder. MPLA, em Angola, independente em 1975, 50 anos no poder. O ANC, na África do Sul, independente não, quer dizer, a queda do apartheid em 1994, está 31 anos no poder. Depois temos também o partido, eu gosto muito deste nome, eu gostava muito quando eu via nos noticiários, Chama Mapinduzi, né? Não sei se pronuncio bem, Chama Mapinduzi. Este é o partido que está no poder da presidente da Tanzânia, Samia. Esse partido está no poder já há 64 anos. Portanto, destes países, destes aqui que andam aqui à volta de nós, acho que o Chama Mapinduzi é o mais antigo, é um dos partidos muito próximos que fazem fronteira com Moçambique. O Chama Mapinduzi da Tanzânia está há 64 anos. Mas íamos esquecer de um partido que é do Zimbábue, né? Azanu, o Zimbábue fica independente em 1980, com a ajuda de Moçambique, Samora Machel, está há 45 anos no poder. Portanto, caros amigos, qual é que é o quadro geral destes partidos todos terem perdido o poder? Simples. Perderam o poder porque aumentou a corrupção. Perderam o poder porque não conseguiram dar condições de vida condignas à sua população. Não conseguiram aumentar os níveis de serviços de saúde. Baixou a qualidade de educação. Infraestruturas públicas como estradas, pontes, diques, barragens, não houve absolutamente nenhum avanço, e aumentaram os índices de pobreza, os índices de desemprego nesses países. É isto que levou à queda. E todos estes ingredientes são os que continuam em Angola, com a MPLA, em Moçambique, com a Frelimo, com a ZANU no Zimbábue e com o Chama Mapinduzi também na Tanzânia. Então era esta pequena o esclarecimento e também um capítulo didático, sobretudo para os jovens, para não se deixarem manipular com alguns discursos da ocasião, que muitas das vezes não são discursos baseados na história, não são baseados na informação correta, não são baseados em estudos, não são baseados na honestidade intelectual.
São discursos propagandísticos, são discursos, digamos assim, apenas de propaganda barata, de ocasião, e muitas vezes são discursos autojustificativos. São os discursos de procura de bodes expiatórios, não é? São discursos de caça às bruxas, de lançar o problema para uma outra entidade quando o problema está exatamente consigo. São discursos de pessoas que não querem fazer uma autoavaliação de si próprias, não querem fazer o exercício chamado de autocrítica, não querem fazer o exercício, digamos assim, de olhar para dentro e transformar-se primeiro por dentro para depois se verificar fora. É isto que está a acontecer neste país. Então penso que era esta live que eu queria partilhar convosco, uma live informativa. Vamos resumir os nossos temas. Falamos hoje, primeiro, da formação do partido, tema número 1. Falamos da lei da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito para o Sustenta. Falamos da lei da maioridade civil. Falamos também o quarto e último tema sobre a questão dos partidos libertadores e o discurso enganador que tem sido lançado para vocês. O que há mais a dizer? Anamalala! Um forte abraço, um beijo e tchau!